Olá, seja bem-vindo a nosso mais novo programa Espírito Santo. Deus abençoe sua vida por estar aí nos assistindo, nos estar compartilhando esse momento muito especial. É com grande alegria que nós inauguramos hoje esse programa aqui em Londrina, diretamente do estúdio CRV ou do Teleportal do Brasil, nossos amigos em parceria. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Deus querido por estar cedendo essa oportunidade de nós divulgarmos a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo inteiro, né? Também aproveitar a oportunidade para cumprimentar meus amigos, pastores, líderes de diversas denominações, missionários, aos amigos, não vou citar nome porque são muitos, mas vou citar as regiões de Florianópolis, de Maringá, de Londrina, de Epitácio, de Garuva, Curitiba, lá Itajaí, Santa Catarina, Blumenau e aos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Também irmãos do Conselho de Pastores da Argentina, Conselho de Pastores de Florianópolis, Conselho de Pastores OPEM lá de Maringá, aos irmãos aqui da CEPEL, Conselho de Pastores de Londrina, Colômbia, Canadá e Portugal que nos assistem agora. É um momento de muita alegria, exalto ao nosso Deus por essa oportunidade e fico muito feliz e também agradecer ao Cícero, aqui diretamente do estúdio CRV de Londrina, a qual ele está com o Teleportal do Brasil. É um projeto muito legal, é um projeto ambicioso e tenho certeza que vai dar certo. Deus na frente. Irmãos, eu gostaria de passar uma palavra para os irmãos hoje, compartilhar uma palavra com os irmãos. Está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 25 e diante, onde diz assim: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Esse livro de Daniel, assim como os outros livros, são muito importantes. E essa mensagem a qual o Espírito Santo escolheu hoje para nós compartilharmos entre nós, entre a Igreja de Cristo, no mundo inteiro, fala sobre decepções necessárias para níveis elevados. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Decepções necessárias para níveis elevados.
Eu e você, já ouvimos falar muito entre a própria Igreja de Cristo que nós estamos decepcionados, estamos frustrados, fracassados, passamos por lutas, por desertos, talvez por vales, etc. Com certeza você já ouviu falar em algum desses chavões sobre fracasso, decepções e traições, queridos. Então seja bem-vindo ao reino de Deus. Tudo isso é importante. E eu gostaria que todas essas palavras você não desprezasse. São muito importantes. Porque antes da vitória, antes de nós recebermos o galardão, nós vamos ter que passar necessariamente por decepções, por tristezas, por decepção. Não há vitória sem luta, não há vitória sem guerra. Para nós aplaudirmos o sol, precisamos também conhecer a lua. Para nós conhecermos o doce de um açúcar, precisamos passar e conhecer o sal. A tristeza e a alegria têm esse balanço. E Deus nos concede passarmos por certas tristezas para nós conhecermos verdadeiramente a alegria. Estamos falando de Daniel, estamos no livro de Daniel, capítulo 6, verso 25, onde todo esse contexto do capítulo de número 6, a Bíblia relata aqui no verso 3 e 4, o rei Dário divide a cidade em 3 presidentes e vários governadores. A Bíblia relata que chama-se sápatras. Sápatras, na verdade, são governadores daquela província. E Daniel, muito querido pelo rei, muito querido pela comunidade, e assim os governadores criam uma certa inveja para com Daniel e preparam uma armadilha para ele. E eles sabiam que Daniel orava muito a um Deus que eles não conheciam. E eles preparam a cabeça do rei e chegam até o rei no versículo 7, 8 e 9, onde diz: Rei, nós gostaríamos que o rei editasse uma lei durante 30 dias, que ninguém poderia orar, ou rezar, ou buscar a homens, ou buscar a Deus através de homens, durante esses 30 dias. E se alguém o fizesse durante esses 30 dias, que seria se tivesse sido jogado na cova dos leões. Esse seria esse presságio, esse seria esse atenuante. Então, o rei assina esse edito, essa petição, e Daniel, ele fica sabendo que o rei assinou esse decreto, esse edito, e se tranca na sua casa, virado com a sua janela para Jerusalém, e começa a orar. E imediatamente esses governadores das províncias vão até o rei e dizem que Daniel estava orando dentro dos 30 dias a um Deus que eles não conheciam, e pedem que o edito que o rei tinha assinado fosse julgado através de Daniel. Então, o rei até tentou, pelo seu amor, pelo seu bem que ele queria a Daniel, pois era um dos seus 3 melhores presidentes naquela época, e impedir
isso, mas não conseguiu. A Bíblia diz que ele não conseguiu. E teve que exercer a sua autoridade e jogar Daniel na cova dos leões. Mesmo Daniel não tendo nada contra o rei. A Bíblia diz no verso 5 que nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel. Daniel não devia, Daniel não fez nada errado perante o seu cargo ao rei, perante o seu ministério ao qual lhe deu. Daniel era uma pessoa íntegra e reta, mas os inimigos armaram contra Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. O rei conhecia bem Daniel. Ele colocou ele na cova, selou a entrada com uma pedra, com seu anel, com o anel dos governadores. E a Bíblia diz que o rei Dário, ele jejuou à noite. E também diz que ele perdeu o sono por estar orando a favor da vida de Daniel. A Bíblia diz que ao amanhecer, o rei Dário correu em direção à cova e chamou Daniel. E a Bíblia diz o seguinte, que Daniel, você vive? E Daniel disse, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então a Bíblia diz no verso 23 que o rei se alegrou muito do que Deus tinha feito a Daniel. E aí nós chegamos nesse versículo 25, aonde o próprio rei edita um decreto novo que o domínio do reino dos homens tremam e temam perante o Deus vivo de Daniel. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a vida de Daniel. Mas nós precisamos olhar para esse texto, a qual aqui rei reconhece o poderio, a soberania do nosso Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o teu Deus, é o meu Deus, e Ele domina a nós todo o tempo. Quero dizer para os irmãos que Daniel não devia nada para ministério, Daniel não devia nada para o rei, para a comunidade. Mesmo assim, ele teve que passar por aquela prova, ou por vale, por aquele teste de soberania, de reconhecer Deus como soberano na sua vida. E eu não sei o que você está passando, o momento que você está passando, se é uma enfermidade, se é uma doença, se é uma separação na tua família, entre homem e mulher, se você está passando problemas familiares com seus filhos, eu não sei se você foi traído, eu não sei se você foi abandonado, mas não importa, nós todos vamos passar por essas provas para que Deus seja exaltado aonde nós nos encontrarmos. Seja na minha cidade, seja na sua cidade, seja na sua igreja, seja na minha igreja, seja dentro da sua família, seja no hospital ou no presídio. Deus, ele é soberano e também ele é especialista de nos decepcionarmos. Ele é especialista nisso, querido. Ele nos decepciona, ele nos entristece, ele nos alegra, ele nos faz feliz. Tudo para que ele seja glorificado.
É nessas tribulações que Ele é especialista e soberano nas nossas vidas, é que nós podemos encontrá-lo. É nas maiores dificuldades, nos maiores desafios que eu e você temos, é que nós encontramos Ele. Quem é corajoso de dizer que alguma vez você não foi para um hospital, você não ficou doente, e lá você começou a orar, lá você começou a rezar, lá você começou a buscar a Deus? Porque é nessas pequenas provas de tribulações que Deus nos concede, que nós temos força de buscá-lo. Porque enquanto tudo está bem, tudo está tranquilo, não te falta nada, não te falta alimento, não te falta emprego, salário, alegria, saúde, é como se você falasse: eu não preciso de Deus. Mas é Deus tirar algo de você, desses itens que eu acabei de citar agora, aí nós buscamos Ele de uma forma sobrenatural e o encontramos. Daniel foi jogado na cova. Daniel sabia a quem ele servia. E a Bíblia diz que nele nada foi encontrado de mal. Ele era inocente. Talvez o motivo que você está assistindo esse vídeo, você pode estar passando por uma tribulação. Você pode estar passando por uma prova, por um vale, por um teste de Deus. Mas nós servimos a um Deus vivo. Talvez você não deva nada. Talvez você não deva nada para a sociedade. Talvez você está sendo injustiçado pelo que você está passando. Com certeza. Deus nos provém isso. Deus é especialista em nos gerar isso. Pessoas que nada fizeram, pessoas que não devem, mas pessoas que têm confiança no Senhor, pessoas que dependem do Senhor, pessoas que temem o Senhor. Dário assinou mais um decreto novo, depois de que Daniel saiu dessa cova, e foi algo sobrenatural. Imagina você dentro de uma caverna ou de uma cova cheia de leões. Os leões com muita fome, vorazes. Mas a Bíblia diz que em Daniel nada foi encontrado para que ele pudesse ser tragado pelos leões. A Bíblia termina essa mensagem no versículo 6, no capítulo 6, dizendo que Dário jogou aqueles governadores na mesma cova de Daniel, e os leões tragaram todos eles, quebraram os seus ossos, e eles foram mortos. E a justiça de Deus entrou na vida de Daniel. Deus foi exaltado naquele ministério. Deus foi exaltado na vida do rei Dário. O que eu quero dizer para você, que seja qual for o processo que você esteja passando, aí atrás dessa câmera, eu não sei, talvez seja motivo de choro, de lamentação, talvez esse motivo você segurou tanto ele, que você não o larga, e esse motivo tem feito você parar. Você parou no tempo, você não busca mais a Deus, isso te entristeceu tamanha maneira, matou seus desejos, apagou os seus sonhos. E é sobre isso que eu quero falar, querido. Você vai passar por um processo, eu vou passar por processos, todos nós vamos passar por esses processos, para que Deus seja glorificado nessa terra. A glória é dele. Então, é necessário que você passe, mas dentro dessa necessidade, você não pode ficar preso. Você tem que caminhar. Como eu disse, o texto dessa mensagem é decepções necessárias para níveis
elevados. Vamos falar um pouco sobre Davi, o rei Davi. O rei Davi começou a sua jornada desde pequeno. A Bíblia diz que ele cuidava das suas ovelhas, das suas malhadas. E ele já começou, Deus deu um teste para com ele. Ele começou matando um leão pequenininho. Cresceu, ficou jovem. Deus passou para ele outro teste, um urso. E quando ele estava um pouco maior, Deus, nenhum momento, teve compaixão dele. Trouxe o gigante. Mas foi no gigante, na derrubada daquele gigante, que o nome de Deus foi glorificado. Enquanto ele estava derrubando o leão e o urso, ninguém via, ninguém o reconhecia. Mas quando ele derrubou o seu próprio gigante, a qual ninguém queria derrubar, aí sim, diante de todos aqueles soldados, tanto de um lado como do outro, Deus foi glorificado. Então, querido, está na hora de derrubar o seu gigante, está na hora de você avançar, está na hora de você sacudir essa poeira, este lugar que você deu e que você parou, este buraco que você se enfiou, essa tristeza profunda. Talvez uma doença está te gerando isso, mas está na hora de você levantar, está na hora de você produzir frutos, está na hora de você voltar para Deus. A Bíblia diz, através de Romanos capítulo 11, verso 36, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, amém. Aqui nós vimos que Deus nos dá a sua origem, porque dele, quer dizer origem. Por ele, quer dizer processo. E para ele são todas as coisas, significa destino. Então você saiu do Senhor e nós vamos voltar para o Senhor. Mas é necessário um processo nesse meio termo de destino e origem, ou de origem e destino tem esse processo. Precisamos passar por ele para que possamos crescer na sua graça. Deus tem nos tido misericórdia de nós. Ele não vai te dar um peso maior do que você possa carregar. Mas nesta noite, nesse comecinho de noite, Ele quer que você recomece da onde você parou. Por que você parou? Por que você parou? Nós vivemos em pleno trânsito. Estamos em processo. Eu estou em processo. Você está em processo. Temos que prosseguir em direção ao alvo. Aceite os seus fracassos e torne esses mesmos fracassos em degraus de estatura de varão perfeito. Não permita jamais que os seus erros o façam parar. Seus medos, seus desafios, suas tristezas e suas decepções, a partir de hoje, vão se tornar degraus para você crescer na graça. Então, por isso, você precisa acessar outros níveis de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo. Ele geme por você e por mim. A Bíblia diz isso, gemidos inexprimíveis. É a vontade, o desejo que Ele quer que você não pare, que você prossiga, que você caminhe em direção a Ele. E Ele nos consola, o Espírito Santo nos consola. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que enquanto você caminha, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão do seu outro lado, mas você não será atingido. Eu não serei atingido. Então caminhe, marche. Deus tem um propósito para com você. Não pare, não desanime. O Senhor diz, não temas, não temas.
Tem várias palavras não temas nos 66 livros das Escrituras Sagradas. Não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Ele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está querendo dizer que Ele vai estar comigo e com você até o final. Até o final Ele fará com nós companhia. Temos companhia, você não está só. Continue e marche em direção a Jesus. Não deixe essas provas, esse vale, essas decepções, essas doenças que estão sendo geradas em você, te parar, te adoecer. Caminhe. E para encerrar, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao 5, Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu posso vencer o mundo, você pode vencer o mundo, mas ele está dizendo que no mundo tereis aflições. É uma questão de localização. Onde você está? No mundo ou no Senhor? Ou com o Espírito Santo? Porque no mundo tereis aflições. Querido, Paulo disse isso aqui na segunda carta a Coríntios, que assim como Cristo nos consola, nós vamos consolar outros. Isso é ministério, isso é dádiva de Deus. Não pare, não desista, continue. Deus é contigo. Quero encerrar através de uma simples oração para você. Feche seus olhos onde você estiver, no Brasil e no mundo. Quero orar por você neste momento. Pai, eu não sei quem está assistindo agora este programa, nosso programa é o Espírito Santo. Nesse dia, nessa noite, que o Espírito, o mesmo Espírito Santo que escreveu Gênesis a Apocalipse, visite cada residência agora, Senhor. Vá lá quebrando toda resistência, todo medo, toda doença gerada por essa tristeza, por essa aflição, por essa mágoa. Muitos servos pararam de fazer a obra, porque se machucaram, se magoaram. E eu oro que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vá lá agora, visitar cada coração, cada ministério parado, cada pessoa desolada, entristecida e se sentindo abandonada. O Senhor visite cada membro, cada pessoa, cada alma, em nome do Senhor Jesus. E eu oro para que o Senhor edifique, o Senhor traga alegria, o Senhor traga uma paz abundante, o Senhor traga um renovo na vida de cada internauta que está online agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e oro que traga um grande reavivamento na vida dessas pessoas. Que tudo seja novo, que o Senhor traga projetos novos, o Senhor reedifique essa casa, esse lar quebrado,
esse lar parado, esse lar morto. Que o Senhor reintegre essa família na sua casa. Em nome do Senhor Jesus eu oro que as suas bênçãos sejam com cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos. Eu encerro aqui agora. Obrigado, Mateus. Mateus está me passando aqui algumas mensagens dos internautas. Quero mandar aqui um abraço para o Tiago Soares. Lá o Leandro. A paz do Senhor, Leandro. Aí de Presidente Epitácio, um dos nossos futuros obreiros, já está trabalhando para a casa do Senhor. Nossa querida Ângela. Paz do Senhor, Ângela. Deus te abençoe. Minha irmã, lá de Paranacite, Lourdes Rangel, um beijo. Te amo. Beijo para minha mãe. Claudecir, lá da Câmara de Vereadores de Londrina. Um abraço, querido. Deus abençoe a todos vocês. Quero aqui exaltar e glorificar o nome do Senhor nessa empreita nova que nós começamos. Confesso aos irmãos a minha emoção de pregar não somente para municípios, estados, Brasil e nações, mas pregar diante de um povo que tem sofrido muito, tem parado, tem se entristecido, mas eu sei que Deus vive. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o meu Deus, é o seu Deus, é um Deus vivo, é o mesmo Deus de Daniel. E Ele vai fazer a obra na tua vida. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a cada um por esse primeiro programa. Que Deus possa visitar cada casa, trazendo a sua bênção diante da sua necessidade. Só Deus sabe da sua necessidade. Mas que Deus faça gerar esse milagre no seu lar, diante dessa necessidade. Se for doença, se for tristeza, se for decepção, se for uma família dividida, se for emprego, se for o financeiro. Deus sabe de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado. Deus abençoe a cada um e até o próximo programa em nome de Jesus. Amém, queridos.